operação muito mais segura, vamos dizer, em termos de risco, quando você compara com uma operação de crédito tradicional, que tem alienação fiduciária ou qualquer coisa do tipo. A questão de conhecer bem o nosso cliente, tá na ponta, tá monitorando, estruturar os CRAs, é o que faz a diferença de fundo para fundo. Esse cenário de queda de juros, ele é muito positivo para o Terrax. Por quê? Porque a renda que vem das estratégias de sale leaseback by lease, ela é pré-fixada. De todas as propriedades que a gente vendeu, ela é acima de 35% ao ano. Então, o que eu tô querendo dizer? É um fundo que ele não tem renda. Ele não tem renda durante o período de alocação. Ele é quase igual um private equity. Olá a todos, aqui é o João Genta, Head de Fundos Imobiliários da Critério Investimentos, e hoje a gente está de volta para mais uma temporada do nosso podcast Tijolo por Tijolo. Mas na verdade, esse primeiro episódio, acho que seria mais justo a gente mudar o nome do quadro para Alqueire por Alqueire, porque comigo hoje está aqui o Paulo Mesquita da Risa. Paulão, muito obrigado aí pela presença. Acho que para o pessoal que ainda não te conhece, quem é o Paulo Mesquita, qual que é o teu cargo hoje na Risa? Fala um pouco mais aí pra gente. Bom, obrigado. Primeiro agradecer aqui pelo convite, para a participação, João. Bom, eu sou um dos sócios fundadores da Risa, sou responsável por todo o núcleo de agronegócio. Então, eu junto com todo o meu time, a gente faz a gestão dos fundos relacionados a agronegócio. Então, tem o Risa Terrax, que é um FII de agro, tem o Risa Fiagro, que é um FII de crédito, que a gente carrega CRAs dentro da carteira dele, foi o primeiro Fiagro listado na B3. A gente tem um outro fundo que ele não vamos dizer assim, um fundo a mercado ainda, mas provavelmente ele vai ser listado, que é um Fiagro de terras agrícolas, uma tese bem específica, e algumas outras posições em fundos de crédito da Risa que a gente tem em ativos do agronegócio. Então a gente faz hoje aproximadamente uns 3,2 bi sobre a nossa gestão lá dentro da Risa. Pô, muito legal. Eu acho que válido a gente lembrar que o Risag foi o primeiro Fiagro. Isso. E o Terrax, que é terras agrícolas, né? Ele é FII, né? Porque nem existia Fiagro ainda na época, né? A regulamentação. Exatamente. Ele até tem uma característica para ser muito mais um Fiagro do que um FII, né? Mas não existia de fato a regulamentação, não existia o produto Fiagro, né? Então ele é um FII de agro. E a gente não se interessou em mudar nada porque a estratégia está muito bem definida e está, graças a Deus, indo de vento em popa. Pô, maravilha. Em relação ao Terrax, Paulão, o fundo tá aí com quase 2 bi de PL hoje, né? Vocês têm aqui, eu tava olhando o último relatório, os 65 mil hectares, deve ter mais um pouco de caixa ainda das últimas emissões, aí fazendo ainda bastante alocação. Como é que tá o mercado de terras hoje, né? A gente viu, preços de commodity explodindo, depois derretendo, principalmente as agrícolas, né? Como é que tá esse mercado de terras? Vamos começar primeiro pela parte de terras, depois a gente vai para a parte de crédito. Não, beleza. Não, então, o Fiagro, de fato, o Terrax, de fato, a gente está com 65 mil hectares, a gente deve terminar a alocação próxima a 70 mil hectares nesse próximo mês. A gente deve finalizar, nas últimas 2 semanas, que não deve estar aí no relatório todo completo, a gente fez mais 2 aquisições, então a gente já tá bem próximo desses 70 mil hectares e finalizando a alocação. Mas o momento, de fato, ele é muito bom para o fundo, porque para quem entende bem a estratégia do fundo, né, ele é um fundo que, em parte, ele é um fundo basicamente que a gente quase que refinancia o produtor através da compra da fazenda, então é o equity da fazenda simulando uma dívida em parte do fundo, e a outra parte é o equity mesmo, que a gente compra para transformar e vender, né? E o momento para essas 2 estratégias é bastante positivo, né? Eu diria que hoje o momento é para o comprador. Então, se o fundo tiver capitalizado, talvez seja um dos melhores momentos, porque hoje eu consigo comprar a terra com um desconto mais relevante em cima, com um risco muito menor de apreciação, vamos se dizer. A tendência é que o valor se aprecie muito mais do que eu estou vendo na fotografia de hoje, né? Então, para esse mercado de terras, é um momento mais difícil de liquidez. Vamos supor que o fundo tivesse muito alocado em land equity e eu tivesse tentando vender muita terra a preço de mercado
mercado, seria um cenário mais desafiador, mas tem liquidez, é uma questão muito mais específica, né, da onde você está alocado, em qual ativo você está alocado, mas também para a operação de sale-leaseback, talvez seja o melhor momento para o fundo estar fazendo as alocações. A gente está conseguindo alocar em cap rates muito superiores aos das últimas emissões, em fazendas com uma qualidade muito boa, num preço muito atrativo, vamos dizer assim, num desconto grande que dá muito conforto para a gente em termos de alocação. Então, assim, para o mercado de terras em geral é um momento de menor liquidez, mas um momento, vamos dizer assim, mais conservador. Mas para o Terrax em específico é um momento muito positivo para a estratégia que a gente fez uma captação bastante relevante entre dezembro e janeiro, estamos terminando a alocação, assim, vamos dizer, eu acho que a gente vai ter uma alocação muito boa para o fundo em termos de cap rate e segurança de alocação desses recursos que foram levantados em dezembro e janeiro. Tá? Excelente. Até acho que vale a pena a gente talvez bater um pouquinho mais para o pessoal de casa entender bem. Essa estratégia de sale e leaseback, né? Você falou que compra e meio que isso serve quase como uma dívida, né, para o agricultor. Como é que funciona isso na prática, Paulo? Na prática é o seguinte, né? Vamos colocar assim uma situação hipotética, tá? Eu tenho um produtor que tem um patrimônio imobiliário de terras agrícolas lá a mercado de 800 milhões de reais, tem uma dívida de 200 milhões de reais. Certo. Essa dívida está mais no curto prazo. Você pega um ano como esse, que foi um ano de margens muito apertadas para a agricultura, ele está com muita dívida no curto prazo. Percebe que esse agricultor ele tem 4 vezes a dívida em patrimônio. Só que às vezes ele está muito apertado em fluxo de caixa. Então o que a gente faz? Eu vou lá, pego 200 milhões de terra dele e compro por 100. É um desconto de 50% em cima do valor de mercado. O que eu faço? Eu arrendo essa terra para ele por uma taxa pré-fixada, que seria os juros, vamos dizer, da operação, mas é um arrendamento, e ele tem a opção de recomprar pelo mesmo valor que ele nos vendeu. Entendi. Então, quase que uma simulação de dívida, não é uma simulação porque de fato é uma compra, venda e arrendamento, não tem nada de diferente disso, mas o equity é do fundo, a terra é do fundo. O produtor ele tem a opção de recomprar a terra naquele mesmo preço que nos vendeu, e o arrendamento é o rendimento que o fundo obtém na operação. Entendi. O que acontece é que se o produtor deixa de arrendar ou deixa de recomprar, para o fundo ele o melhor cenário. Patrimônio, é o melhor cenário. Então, assim, é uma operação muito mais segura, vamos dizer, em termos de risco. Quando você compara com uma operação de crédito tradicional, que tem alienação fiduciária ou qualquer coisa do tipo. Perceba que nessa operação eu não tenho ganho imobiliário. Todo o meu ganho está vindo do quê? Do arrendamento e da opção de compra, né? Do prêmio da opção de compra. Diferentemente da operação de land equity, que a gente compra a fazenda, transforma a fazenda para vender, e ali a gente não tem muito ganho de renda e sim ganho imobiliário através da valorização do ativo. Então o Terrax hoje ele é um mix, né? Hoje ele está mais ou menos 20% alocado em land equity e 80% alocado em sale leaseback e buy to lease, né, que são operações muito parecidas da estratégia de renda. A gente pretende terminar essa alocação do fundo mais ou menos nesse patamar de 80-20, o que já é bem legal, porque quando a gente começou o fundo, a gente tinha só 5% de land equity. Ao longo do tempo da maturação do Terrax, provavelmente a gente vai chegar no patamar, vamos dizer, lá daqui a 3, 4 anos, quando o fundo estiver totalmente maduro, provavelmente a gente vai ter uma alocação 60-40. 60 de sale leaseback e buy to lease e 40 de land equity, porque a gente vai ter renda das vendas que a gente já realizou do land equity, podendo ser reinvestido. Então, que é o caso agora da última fazenda que vocês venderam, exatamente, né? Tá recebendo parcela anual, né? Exatamente. Então, assim, conforme a gente vai maturando o fundo, a gente vai conseguindo alocar mais na estratégia de land equity, que é a estratégia mais rentável, com certeza, só que ela não tem uma renda garantida como a estratégia de sale leaseback. Então, como esse é um fundo de renda, né, a gente tem que sempre manter na balança, né, o peso de como as estratégias vão estar alocadas, para que a gente não comprometa a renda do fundo, né? Mas ainda assim tem um ganho de capital que você pode perceber, o fundo tem 4 anos, né? Tá indo pro 4º ano, tem 3 anos indo pro 4º ano do fundo. Em todos os anos a gente teve algumas operações de ganho de capital advindas dessa estratégia de land equity, né? A ideia é sempre ter
uma alocação dinâmica das estratégias dentro do fundo, tá? Cara, muito legal. Eu acho que só então para ninguém ficar fora aí do eixo. O sale leaseback, então, é quando você compra e arrenda do próprio produtor. O buy to lease é quando o fundo compra de alguém e arrenda para um terceiro. Isso. Certo? E o land equity é quando você compra, transforma a terra ou vê uma oportunidade de só revender e faz o ganho de capital. Exatamente. Então a gente deve ver o fundo mais para frente com 40% ali numa estratégia de ganho de capital. Contando, por que eu falei que deve ter? Eu preciso maturar, né? Então, assim, a gente não quer baixar muito a renda do fundo desse 0,90, 0 por aí, que é o que a gente tem hoje. É que a gente acha que é uma renda já razoável para quem vai ter um ganho de capital ao longo do tempo. Então, assim, o fundo, a gente pretende dar no fundo um retorno próximo para o cotista de mais de 1% ao mês. É isso. Na composição tem que ser bem mais que isso, né? 1,10, 1,15. Mas assim, se você tem um 0,90 garantido e todo ano a gente acaba tendo alguma venda, alguma coisa que traz essa renda para muito mais próximo do 1,10, essa é um pouco da estratégia. Lógico que quando eu tiver esse 60-40, aí tem que ter uma renda muito maior, né? Porque eu vou estar num risco maior, mas eu já vou ter vamos dizer assim, um suporte muito grande das vendas já realizadas do Land Equity, que vai me dar essa tranquilidade de poder estar uma alocação maior na estratégia de Land Equity, que é de ganho de capital. Pô, muito legal. E assim, só uma curiosidade mesmo. Agora com o fundo crescendo, né? Já tá aí com quase seus 2 bi de reais. O tamanho das terras que vocês estão comprando tá aumentando? Ou vocês estão aumentando a quantidade de ativos e mantendo mais ou menos o mesmo patamar ali de valor? A gente está mantendo mais ou menos o mesmo patamar e fazendo uma diluição maior pelo número de ativos. A gente tem um ativo que é um pouco maior no fundo, que é a Fazenda Paranatinga, ela representa 387 milhões do fundo, mas se você olhar todos os outros ativos, a gente tem um na estratégia de Land Equity, que é 150 milhões, que é a Clarão da Lua, todos os outros são abaixo de 120 milhões. Então, assim, a ideia conforme o fundo for crescendo, na estratégia de sale leaseback e buy to lease, manter mais ou menos esse tamanho de ativo que a gente já está aí, né? Que é um ativo de 60, 80 milhões. Então a gente vai pulverizar bastante o fundo nessa estratégia, mas na estratégia de Land Equity, para a gente tanto faz, porque na estratégia de Land Equity mais eu a preciso oportunidade. Estar muito pulverizado nisso. E assim, na estratégia de Land Equity, quanto maior o tamanho do cheque, mais poder de barganha e a gente acha que tem mais probabilidade de acertar a tacada. Então, assim, até porque eu posso pulverizar a fazenda se eu quiser vender ela, não preciso necessariamente vender a fazenda inteira, né? Por exemplo, a Clarão da Lua, a gente tem a oportunidade de vender ela, o ativo inteiro, e tem a oportunidade de dividir ela em 2 ou 4 blocos para vender. Então, assim, a gente, vamos dizer, avalia vender uma parte da fazenda, desde que o ganho seja bastante relevante para o fundo. Então, na estratégia de Land Equity, não necessariamente a gente vai pulverizar muito, mas na estratégia de sale leaseback e buy to lease, sim, a gente deve pulverizar mais o fundo. Pô, legal. Eu até lembrei agora de uma das primeiras vendas relevantes que vocês fizeram no fundo. Foi aquela que o pessoal falou que era quase um day trade, né? A terra nem chegou a entrar no fundo, você já tinha vendido, né? Exato. Essa foi um caso que era só um pedaço que o fundo comprou, né? Era uma terra bem maior, né? Exatamente. A gente, na verdade, era um deal de 1,7 bi, na qual a gente participou desse clube deal, né? Foi capitaneado por nós da Risa, esse deal, mas a gente ficou com um dos ativos só, né? Que dos 1,7 bi ele representava 570 milhões. E a gente vendeu ele por 620, teve um ganho de 50 milhões para o fundo na época, né? Mas assim, pra você ver que era um ativo grande mesmo assim, mas dentro de um negócio maior. Bem maior. Mas vamos dizer, a gente pretende sim pulverizar mais o fundo, em termos, até porque no buy to lease e no sale leaseback é onde eu quero ter a renda garantida. Né? Certo. Então ali eu preciso estar mais pulverizado. Apesar de que se a gente tiver o default é bastante positivo para o fundo, mas vamos dizer, se eu tiver um default, eu posso comprometer pouquinho da renda e ter um puta ganho de capital para vender, não preciso ter tanta pressa, vamos dizer. O cotista ele deveria ficar mais feliz do que triste se isso acontecesse, mas até o momento também vocês nunca tiveram nenhum problema com isso, também não é a ideia do fundo tomar terra de ninguém, né? Exatamente. Bom, mas eu acho que só para finalizar aqui essa parte do Terrax, hoje vocês têm uma concentração ali nos estados do Mato Piba,
né? Pelo que a gente vê, ele tem Mato Grosso, tem Goiás também, tem Piauí, tem No Terrax é até bem Tocantins. pulverizado, tá, João? Se você olhar, até a concentração maior é Mato Grosso. Uhum. A gente nem conseguiu alocar muito nessa agora no Mato Grosso, por quê? Porque a gente estava no limite. O regulamento do fundo, quando a gente fez lá atrás, a primeira vez, a gente colocou que no máximo que a gente poderia ter 40% dos ativos num mesmo estado. O Mato Grosso tem uma representatividade muito grande na agricultura brasileira. Uhum. Então a gente estava muito próximo disso. Quando a gente terminou a última alocação de recursos, a gente estava com 38% do fundo alocado no Mato Grosso. Legal. Então agora a gente focou até em outros estados na originação para que a gente pulverizasse um pouco mais. Pô, legal. Até, acho que só para o pessoal de casa também, que eu acho que é um fundo bem diferente, né? Não tem, acho que nenhum fundo parecido que tenha o sucesso que teve. Tem outros fundos ali que fazem algo, né, meio similar, mas o Terrax de longe é o melhor da indústria. Vocês estão com aquela fazenda lá em Tocantins de eucalipto, né? Acho que é legal falar um pouquinho desse. É um case de land equity, mas é uma fazenda que já tem então, floresta. ela é uma tese de transformação. Ela é uma fazenda que estava toda em eucalipto. Esse eucalipto foi vendido para a Suzano, então ele vem gerando renda para o fundo enquanto a gente transforma, porque esse eucalipto foi cortado, foi vendido, então ele está sendo retirado na fazenda ao longo do tempo e a gente está fazendo a transformação. A gente está destocando a fazenda, fazendo toda a parte de correção de solo, tudo para transformar ela em uma fazenda produtiva de grãos para fazer a venda. Então, assim, enquanto a gente está transformando, a gente está tendo a renda da venda do eucalipto. Então, vamos dizer, é uma estratégia de land equity, mas que ainda trouxe uma renda por algum tempo para o fundo para dar um conforto maior, colchão, vamos dizer, nesse período que a gente está transformando a terra para poder vender ela com uma valorização. E aí, nessas transformações que vocês fazem, só pega uma fazenda que era às vezes pasto e transforma para grãos, não existe ou vocês fazem alguma... Basicamente é uma transformação que a gente diz de pastagem para agricultura ou de silvicultura para agricultura. Não existe nenhuma terra do fundo desmatamento. A gente não faz isso dentro do fundo. Então é uma transformação, vamos dizer, totalmente... alinhada com o meio ambiente. Meio ambiente, as políticas ambientais, tudo. Muito pelo contrário, é positivo que a gente faz dentro do fundo. Né? Mas aí a transformação, que meu ponto ela é mais para transformar em área agricultável, ou vocês também fazem, por exemplo, vou colocar uma irrigação, alguma coisa assim, vocês também fazem? A gente poderia fazer isso, mas a gente nunca fez. Até porque, assim, essa teria que ser uma estratégia mais a longo prazo. Entendi. Porque para você, por exemplo, colocar uma irrigação, você tem que entrar com um pedido de outorga, um pedido de demanda de energia, fazer um projeto. Sim, colocar irrigação numa fazenda, dificilmente você faz um projeto, inicia agora e termina esse projeto antes de 2 anos, 3 anos, a depender da região. Entendi. A gente ainda está numa estratégia de mais venda rápida, sabe? Acho que quando a gente tiver uma alocação maior em land equity, que a gente tiver um colchão maior, a gente vai ter tempo para poder fazer alguma coisa nesse sentido de colocar mais benfeitorias dentro da fazenda. Entendi. Mas a gente ainda está numa estratégia de, vamos dizer assim, de compra e venda mais rápida, um giro de ativos aí. O pessoal aqui querendo tradar FII, tem gente tradando terra. não é trade, mas... Mas tá certo, tá certo. Mas, Paulão, agora passando pro RISAG mesmo, né, que é o fundo de crédito. Eu acho que aqui vale a gente até gastar um tempinho legal, né, dado que tudo que tem acontecido no mercado, né, acho que a gente tem visto grandes empresas aí passando uma certa dificuldade, até empresas listadas, né, passando um certo calor. Em questão de recebimentos, de receita que caiu, de margem que diminuiu, prejuízos, enfim. Né? A gente tem identificado ali, né, alguns fundos com alguns problemas, mas no caso do RISAG, eu acho que é uma carteira que faz muito sentido o investidor olhar um pouco mais de perto. Né? Eu acho que, primeiro, porque é um crédito estruturado, né? E ali olhando um pouco mais, acho que se você puder dar um pouco mais de detalhes ali, né, de como que funciona a questão de estruturação de uma dívida, das garantias, quem são os grupos ali, né, não precisa dar nomes, mas quem são os grupos, o tipo de grupo que vocês atuam, né, se esse pessoal já tem uma história, não tem, se você também já tinha relacionamento com eles antes da RISA, enfim, acho que vale dar um pouco mais de feeling aí pro pessoal nesse ponto. Não, legal, João.
Sim, para deixar bem claro, a nossa expertise do time da Risa dos últimos 12 anos é em crédito. A gente começou nisso e faz isso desde o início da carreira. Então, vamos dizer assim, essa é de fato a nossa especialidade. E se você olhar a nossa carteira do Rizag, ela é completamente diferente das outras carteiras dos fundos de Fiagro que você encontra no mercado. Provavelmente, se você encontrar, vai ser 1 ou 2 nomes na nossa carteira que o nosso CRA é diferente do mercado ainda, porque a gente que estruturou, né? Às vezes tem um nome que a gente estruturou um CRA que depois foi a mercado e acabou tendo o papel dele pulverizado em outros fundos, mas é muito raro. É muito difícil você achar um nome que tem na nossa carteira em outro Fiagro. Isso por quê? Porque quando a gente montou o time de agronegócio da Risa, o nosso foco sempre foi montar um time de originação proprietária. Então, o nosso time, ele fica de fato nas regiões, né, direto com os produtores, né, fazendo essa originação com grandes grupos que a gente já tem relacionamento há muitos anos, né, grupos tradicionais nas regiões. Então, assim, a gente não deve ter nenhum grupo aí que planta soja há menos de 20, 25 anos, assim. Então, assim, são grupos tradicionais, com bastante patrimônio, dos quais a gente nós do time já possuímos relacionamento há muitos anos através das outras casas que a gente passou antes de fundar a Risa, né? Então, assim, e a gente estrutura essas operações de uma maneira bastante criteriosa, em termos de garantia, em termos de prazo, em termos de avais dos grupos. A gente faz um trabalho de manutenção desses créditos. A gente reavalia o crédito desses grupos dependendo de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano. A gente visita as propriedades, fala com os clientes a cada 3, 4 meses. Então, o pessoal nosso, cada pessoa do nosso time tá focada em uma certa região. Então, vai lá, visita, vê como é que tá a safra, vê como é que tá o fluxo de caixa do produtor, vem conversando, vê as dificuldades pelas quais ele está passando ou não. Então, assim, a nossa carteira é uma carteira bastante saudável, né? O último ano não foi um ano fácil para a produção de soja, milho, né? Os preços tiveram uma queda bastante relevante, os custos ainda foram muito altos da safra passada, mas se você vê bem, essa é só uma fotografia. Né? E crédito, quando a gente vai ver crédito, tem que olhar o filme. Certo. E o filme, ele era um filme de 3 anos espetaculares. Então, assim, o produtor que fez a lição de casa, de se desalavancar nesses períodos que foi, vamos dizer assim, um período de bonança, né? Chega no ano passado, apesar dessa dificuldade do ano, ele passa com tranquilidade, né? Então, ele tem garantia para dar, para fazer uma rolagem junto aos bancos. E a maioria dos bancos entende essa parte de crédito como um filme mesmo, diferentemente muitas vezes do mercado de capitais que está entrando agora, conhecendo o setor, conhecendo os clientes, os produtores. Então, assim, nós temos uma carteira que a gente pretende pulverizar cada vez mais. Os últimos 2 anos não foram anos fáceis de captação nesses fundos. Então, o nosso fundo, por exemplo, ele está com 650 milhões já há quase 2 anos, né? Mas a gente não vê nenhum desespero para crescer o fundo no momento de dificuldade, né? Assim, a gente acha que o vale já passou. Hoje, se você olhar para a safra que vem, nos preços dos insumos e no preço de saca de soja e de milho que tá para a safra que vem, a gente já está enxergando uma margem média acima de 20% para o produtor, 20-25% do produtor. Ou seja, é uma margem que já paga despesa financeira, dá para amortizar a dívida de investimento e sair do outro lado para fazer a próxima safra com tranquilidade. Então, assim, é assim mesmo, o agronegócio é cíclico, a gente vai passar por ótimos momentos e momentos mais difíceis ao longo do tempo, mas é isso, acho que a questão de conhecer bem o nosso cliente, tá na ponta, tá monitorando, estruturar os CRAs, com as garantias que a gente gosta, que a gente consegue ter segurança, que a gente nunca perderia capital naquele negócio. Sim.
é o que faz a diferença de fundo para fundo. E aí na questão da constituição de garantias, assim, eu vi aqui que tudo tem aval, tem alienação fiduciária de terras. Como é que funciona esse trabalho assim nas garantias? Vocês vão lá, checam toda a documentação, você escolhe a terra, como é que é feito esse processo? A gente tenta escolher a melhor terra, né? Mas assim, do portfólio disponível do produtor, né? Mas assim, a gente... até pelo Terrax dá para perceber que a nossa é uma expertise nossa também avaliar bem a terra do produtor em termos para saber em qual nível de segurança que a gente está, né? A gente faz toda a parte de diligência, de avaliação, padrão de mercado, mas a gente também usa essa nossa expertise para falar, eu só faço até certo valor com essa propriedade aqui, que é uma segurança que a gente tem que falar assim, se eu tiver o default, se eu tiver que esperar 1 ano para executar, ir a mercado e tal, o valor dessa terra vai me cobrir não só o meu principal, como toda a correção, multa e o período de juros que não foi pago até aquele momento que eu tive liquidez no ativo, né? A gente da Risa gosta muito de terra como garantia, porque terra não sai do lugar, terra não desaparece do dia para a noite. Então, assim, um recebível, eu posso ter aquele recebível, pode ter algum problema, aquele recebível não performar melhor, e eu tiver, praticamente a garantia desaparecer. Você pode ter um penhor que, a terra já foi colhido, foi vendido e você ficou a ver navios. Sim, a terra, apesar dela ter uma dificuldade de ter liquidez, que não é tão simples você vender uma terra assim, um horizonte de 1, 2 anos, que é o horizonte de execução, normal, você vai ter liquidez nesse ativo se você precificou ele bem. Basta você precificar bem o ativo, saber que você tem uma gordura relevante para poder dar um desconto para o mercado receber mais facilmente aquela venda. Então, a gente gosta muito de terra como garantia, porque é um bem que você tá fora você fica extra concursal na recuperação judicial. Tem a questão de essencialidade do bem. Até hoje eu vi essa questão de essencialidade do bem perdurar por 1, 2 anos. E vi muito produtor, apesar de entrar com a RJ e fazer isso, perdeu a terra no final. Sim, ainda não vi gente perder dinheiro com a terra em garantia. Então, é um tipo de garantia que a gente gosta bastante. E que com o nicho que a gente trabalha, a gente quase não trabalha com agroindústria. A gente trabalha basicamente com o produtor. Assim, o agronegócio ele é muito grande. Sim. Então, quando a gente fala de agronegócio, a gente não está falando de um setor só. É um setor que tem 1/3 da economia que tem vários subsetores. E a gente é bastante especializado na parte de produção, terras, produtor, etc. Vamos dizer assim, eu não vou lá dar crédito para um produtor de vinho, assim, para uma vinícola, assim, apesar de pode ser um ótimo negócio, eu não entendo desse negócio, João, se não é o nosso dia a dia. E se a gente tentar entender de tudo isso, eu teria que ter um time de 40 pessoas dentro da Risa, hoje é inviável para a gente trabalhar dessa maneira. Então a gente foca no que a gente entende, no que a gente gosta, e onde a gente pode estar monitorando, porque a gente sabe a temperatura que aquele subsetor dentro do setor do agronegócio está passando. Então a gente prefere operar desse jeito, vem obtendo sucesso até o momento. Maravilha. Sucesso acho que é até um eufemismo, né? Assim, o fundo tem ido muito bem, acho que tem conseguido fazer novas alocações. Acho que um ponto só que eu acabei até esquecendo de mencionar, eu vi que vocês conseguiram aumentar ali o arrendamento de algumas terras que já estavam, né? Fizeram ali alguns investimentos e tudo mais. Eu acho que vocês têm conseguido extrair bastante valor de um segmento que muita gente está apanhando bastante, né? Então, acho que é válido sempre ressaltar aí a mensagem de como é importante a gestão, mas a gente vai falar disso mais para frente. Agora, passando um pouco mais pro cenário brasileiro aqui, né? A gente, desde o final do ano passado aí, tá num processo de corte de juros, né? Acho que não é novidade para ninguém, né? Já caímos aí de 13,75 para 10,5, né? Agora vamos ver para onde a gente vai, né? Mas já é uma queda assim considerável. E como é que tem sido assim a visão de vocês, né, para os produtos mesmo, né, para o Terrax, para o Rizag, com esse cenário de juros um pouco mais baixo, talvez caindo um pouco mais, onde que você acha que pode dar mais retorno? Vamos lá. Esse cenário de queda de juros, ele é muito positivo para o Terrax. Por quê? Porque a renda que vem das estratégias de sale leaseback e buy to lease, ela é pré-fixada. Né? Então, num cenário de queda de juros, a gente se desloca do mercado, porque
acho que não deve ter nenhum outro FII que tem um tamanho percentual da carteira do fundo em operações pré-fixadas como o Terrax. Até a gente deveria ter sofrido muito, né, quando o juros subiu, porque, minha renda estava parada. Graças a Deus, em termos de gestão, né, a gente conseguiu se virar, vendeu bem ativos, girou bem a carteira de Land Equity, conseguiu remunerar bem o cotista mesmo num cenário de juros mais alto. Mas essa queda de juros beneficia muito o Terrax. Ele é um fundo que tem operações pré-fixadas, e no Land Equity, quando a gente tem essa queda de juros, isso dá mais liquidez para o ativo. Muita gente vem atrás de terra, né? Nesse momento de queda de juros, é um ativo fixo, muita gente vem procurar esse tipo de ativo, então nos ajuda também nesse sentido. Crédito mais barato, o cara vai estar crédito mais fica mais disposto ali, barato, né? A renda passiva fica menor nos ativos líquidos, então muita gente busca imobilização nesse momento, então é um momento que dá mais liquidez para o ativo fixo, principalmente para a terra. A gente viu isso nos fundos de tijolo como um todo, né? E com terra não é diferente. É que o Terrax ele ainda é um pedaço pequeno, mas que já está começando a crescer em tijolo. O Terrax cada vez mais pode ser comparável a um fundo de tijolo do que a um fundo de dívida. Cada vez mais a gente deveria olhar ele como um fundo de ativos fixos, né? Com uma ótima renda. Essa é a ideia do fundo. Já no Fiagro, o Fiagro ele é um fundo totalmente pós-fixado em CDI. A queda da Selic faz com que a renda do fundo caia. Só que acontece que é o seguinte, hoje o fundo ele tem uma média da carteira acima de CDI mais 4 em termos de alocação. Então, apesar da gente estar vendo uma queda, se você for olhar o nominal de um fundo que vai estar alocado próximo ali a quase 15% ao ano, né, entre CDI mais o spread das operações, ainda é uma renda muito considerável na hora que você traz para a mesa, né? Então, assim, nesse patamar de juros, ainda é um fundo muito atrativo na nossa visão, né? Você ter uma renda aí acima de CDI mais no bolso, que entrega para o cotista acima de CDI mais 3,5, é muito líquido, interessante. Né? E aí, na hora que você olha a cotação do fundo hoje, é um absurdo, porque o fundo ele tá num valor patrimonial próximo a 96, né, reais. A gente nunca teve uma perda patrimonial no fundo, para deixar claro, desde o início é o mesmo patrimonial. O que acontece é que hoje o fundo está em cotação aí próximo a 86, 87 reais. Então, na hora que você pega esse spread e ainda traz pelo desconto do PU, deveria ser no-brainer comprar o fundo hoje nesses patamares, né? Então, a gente tem comprado aqui. Exato. Então, assim, apesar de ser um fundo pós-fixado, a queda ela vai ter impacto no fundo, mas, vamos dizer assim... O resto da indústria também vai sentir. O resto da indústria também vai sentir, e a gente acha que esse nível de spread, o nível de segurança que o fundo traz, torna esse um ativo bastante atrativo para compra no mercado ainda. Não, e em percentual do CDI só aumenta também, né? Exatamente. Hoje até o nosso marketing soltou uma nota no Instagram ontem. O fundo pagou 142% do CDI esse ano. Nossa. E a gente tá falando de um CDI que começou o ano em 12. E tá agora em 10,5. Sim. Se terminar o ano em 10, né? Alguma coisa assim, 142%, e aí a tendência é que aumente, né? Porque a parte de spread fica mais forte quanto menor o CDI. Então, assim, expectativa de fechar o ano próximo a 150 do CDI, bastante coisa no CDI nesses patamares acima de 2 dígitos que a gente tá falando, né? Não estamos falando de CDI de 4, 5. E com detalhe de isenção, né? Isento de imposto de renda. Acho que é um ponto relevante aí que, obviamente, o pessoal, né, já sabe, mas é sempre válido lembrar, né? 140 que seja do CDI isento de imposto de renda é uma coisa bem absurda, né? Uma coisa assim muito boa para os patamares do mercado, né, do jeito que tá. Paulão, agora só mudando um pouco de assunto, onde que você está enxergando as melhores oportunidades no agro? Assim, você está vendo mais oportunidade na parte de crédito, de estruturação, ou é na parte de terras mesmo? Onde é que você está vendo que o mercado está mais quente hoje? Então, vamos se dizer, hoje eu acho que o mercado de terras ele está bastante atrativo. Por quê? Ele é um mercado ainda muito inexplorado. Sim.
O mercado de crédito, ele é um mercado que ainda tem muita oportunidade, mas ele é um mercado que todos os bancos privados brasileiros já acessaram, montaram grandes carteiras, montaram times para ser exclusivos no setor. Você vê isso no Santander, você vê isso no Itaú, você vê isso no Bradesco, você vê o Banco do Brasil sempre teve atuação forte, você vê as cooperativas de crédito atuando, você vê todo o mercado de capitais que veio para os FIAGs atuando em crédito, né? Quando você vai para as terras agrícolas, você praticamente não vê ativos a mercado. Você vê, você pode comprar um pedaço na SLC, que você vai estar alocando um pedaço em terras agrícolas, mas também vai estar alocando na operação. Você pode comprar uma ação da Brasil Agro, você pode comprar uma ação de outras companhias que detêm terras, mas para falar de ativo terra, quais são os veículos de investimento que você pode hoje? Você fala assim, eu quero investir em terra agrícola no Brasil. Ou você tem um capital muito grande, porque hoje, vamos dizer assim, para você comprar uma terra que você vai arrendar ela para um grande grupo, porque você tem um risco de crédito pequeno do outro lado da questão do arrendamento, olhar uma valorização a longo prazo, etc., dificilmente você faz esse investimento com menos de 30, 40 milhões de reais. Então, assim, você quer alocar 1, 2, 3 milhões de reais em terras agrícolas hoje, assim, você quase não tem veículo para fazer isso. Você vai comprar uma chácara. Então, assim, a gente acha que tem muita oportunidade nesse mercado ainda. O que acontece é que, primeiro a gente veio com o Terrax. Por que a gente veio primeiro com o Terrax? O mercado precisava entender e como funciona a dinâmica do mercado de terras, né? Provavelmente a gente está estudando para esse ano ainda vir com um fundo que é só da estratégia de Land Equity, né? Por que a gente está vindo, provavelmente vai vir com isso para o segundo semestre? Agora a gente tem um histórico, não só do Terrax, como dos outros fundos que a gente tem na RISA, que é o fundo, o FIP que eu falei, né? Que a gente comprou, terras no Tocantins, fez gira, etc. A gente tem um histórico de... São 4 anos de atuação na RISA, a gente já vendeu mais de 16 fazendas. Nossa. Nenhum dos ativos que a gente vendeu com um TIR menor que 25% ao ano. E assim, tem TIR, na média da TIR de todas as propriedades que a gente vendeu, ela é acima de 35% ao ano. Que é isso? Então, o que eu tô querendo dizer? É um fundo que ele não tem renda. Ele não tem renda durante o período de alocação. Ele é quase igual um private equity. Só que ele é um private equity basicamente sem risco de perda de capital. Porque num private equity, você pode ter retornos de 2 vezes dinheiro, 3 vezes dinheiro, 4 vezes dinheiro em 10 anos. Essa é um bom private equity vai te entregar isso. Um fundo de terras agrícolas de transformação também pode te entregar esse mesmo nível de retorno de capital. Só que tem uma grande diferença que é o risco. Porque a terra ela é um ativo fixo que dificilmente perde valor. É muito raro. Se você pegar no espectro de quase 100 anos nos Estados Unidos, onde você tem dados mais apurados, você não teve 1 ou 2 anos de queda. No horizonte de recorte de 10 anos, que é o que a gente quer fazer com o fundo, você não tem nenhum período desse que você teve perda de capital, né? É impossível. Então, assim, o que a gente está vendo a gente sabe trabalhar muito bem esse tipo de ativo. É um ativo complexo de ser trabalhado vamos dizer assim, pelos atores tradicionais do mercado financeiro, né? O banco não consegue trabalhar isso, porque senão afeta a basileia dele. Então, assim, a concorrência é menor e é um ativo muito grande no Brasil. A gente tem muitas possibilidades em terras agrícolas, né, de comprar barato porque tem alguém querendo sair por uma sucessão familiar, ou um ativo que o proprietário perdeu a capacidade de investimento no ativo há bastante tempo, então ele está lá, vamos dizer assim, numa situação que com pouco investimento você vira o jogo e traz ele para o valor de mercado de novo. Então, assim, tem muita oportunidade na mesa e esse momento é um dos melhores momentos. Por quê? O produtor vem desse ano ruim, o ano que vem não é um ano normal do coisa, o crédito está mais estressado, então surge muita oportunidade, né? Mas é um tipo de ativo que tem que ser encarado para o investidor como um ativo que ele não vai ter liquidez naquele ativo, mas que é um ativo muito seguro, da qual ele pode ter retornos muito próximos a um private equity que tem um risco, vamos dizer assim, muito maior, infinitamente maior do que esse tipo de fundo. Então, eu acho que tá no momento legal, porque os juros não tá tão alto, nem tão baixo,
Então, assim, é um momento muito interessante para esse tipo de ativo. Eu acho que é o momento das terras agrícolas do Brasil que o pessoal já começou a entender, já tem bastante gente procurando, o pessoal já viu que dá para ter retorno nesse negócio, já não tá assim, vamos dizer, a gente conseguiu encurtar bem a distância entre Sorriso, no Mato Grosso, e aqui a Faria Lima já. Né? Acho que vai encaixar bem aí. Olha, espero que sim, porque a quantidade de vezes que você vai lá para Sorriso não é pouca não, viu? Paulão, acho que um assunto que vale a pena a gente também mencionar, né, óbvio, é um assunto bem, né, chato, triste, né, essas tragédias do Rio Grande do Sul. Acho que tudo relacionado à tragédia em si, tudo que aconteceu, a gente já tem visto bastante na TV, mas vale a pena a gente comentar como que isso afeta o setor agro, né, assim, principalmente porque tem vários investidores que estão expostos ali a fundos de crédito agro, ou enfim, similares, né? Até o próprio Terrax, que apesar de não ter, né, ali nenhuma posição ali no Rio Grande do Sul, como é que vocês estão vendo essa dinâmica do agro hoje, depois disso tudo que aconteceu, né? Ali é uma região de, vamos dizer assim, de pequenos e médios produtores, tá, João? Você tem grandes produtores arrozeiros ali, mas que já tinham colhido a grande maioria da safra desse ano. Não vejo um impacto muito grande a ponto de afetar a cotação de alguns produtos agrícolas. Talvez um pouco no arroz, mas muito mais por uma questão logística do que, de fato, volume de produção para atender a demanda, tá? O que acontece é que, assim, você tem grandes players ali, são muito mais agroindustriais. Então você tem uma esmagadora de soja, uma planta de frigorífica, etc., que pode ter sido mais afetada. E aí, mas geralmente você tem seguro, né, dessas plantas, lá do estoque, da produção, etc. Então, assim, em termos financeiros, você vai ter algum problema para vários produtores e etc., mas eu não acho que vai chegar no mercado de capitais, sendo bem sincero. Eu acho que se chegar vai ser muito pontual, muito pouco relevante. O quanto o agro lá foi afetado para bater no mercado de capitais. Vai afetar o agro do Rio Grande do Sul? Vai. Qual a proporção? Não tão grande. Tá? Porque aquela região, ela é uma região, não é a maior região produtora do Rio Grande do Sul. E os impactos foram muito mais graves nas cidades do que no campo. Apesar de você ter impacto sim no campo, a gente vê lá, né, rebanho morto, algumas áreas de produção simplesmente foram destruídas e tudo mais. No aspecto geral, no tamanho que é o agronegócio do Rio Grande do Sul, não foi tão afetado. Até vi essa... por exemplo, posição do governo de vamos importar arroz, assim, acho que pode ter um pouco de impacto pela questão logística e tal, mas pelo tamanho da produção, não teria muito sentido fazer isso. Talvez é porque o arroz já estava caro mesmo, e aí por uma política de governo. A questão climática também não estava ajudando. Etc. Isso no mundo inteiro, tá? Assim, a Índia, 2 anos atrás, proibiu a exportação de arroz basmati branco, a Tailândia restringiu, né, que são grandes produtores a nível mundial. Então você viu o impacto na commodity de arroz, já vem de 2 anos para cá aumentando o preço. Mas não seria o caso do volume que foi impactado pelas chuvas no Rio Grande do Sul agora para alterar uma política brasileira nesse sentido. Então, assim... É um impacto, é muito ruim para quem tá lá, né? Para quem tá lá é um impacto de 100%, né? Às vezes, né? Mas acho que para afetar o mercado de capitais vai ser bem difícil. Bom. Acho que já dá para, assim, apesar de tudo, tranquilizar muita gente aí que tem posição, enfim. Chega bastante pergunta, né, disso pra gente. E é aquilo, não é a gente que está ali no dia a dia do agro que nem você, que, né, tem os contatos que você tem, que entende ali o setor como você entende. Mas, Paulo, acho que para finalizar, as 2 últimas perguntas aqui que a gente sempre faz para todo convidado, tá? E aí eu acho que a primeira já foi explicitada de uma maneira implícita, vamos dizer assim. Como que a gestão interfere no resultado de uma estratégia? No nosso caso, de várias formas, né? Assim... diretamente, né? A gente é um caso de gestão muito ativa.
a gente não fica parado olhando os nossos fundos performarem ao longo do tempo, né? Então, o Terrax, eu acho que não deve ter nenhum fundo que girou mais carteira no tempo de vida dele. Assim, a gente já vendeu do fundo mais de R$1 bilhão de ativos adquiridos ao longo do tempo em 4 anos, e o fundo tem 2 bi. A gente já girou mais de 50% do patrimônio do fundo em 4 anos. Qual outro fundo de tijolo que tem ativos fixos como a gente tem fez isso ao longo do tempo? Acho que quase nenhum. Então, assim, a gente tem a gestão ativa tem um impacto muito grande, e a gente gerou a alfa com isso e distribuiu para o cotista. Não é que a gente, quando a gente fez a operação da Brookfield, R$50 milhões que o fundo ganhou, mudou o patamar de distribuição de 0,85 para 1,25 por mais de um ano. Depois, ano passado, quando a gente vendeu a Roma, foram 4, 5 meses de distribuição muito além do programatório. Então, assim, a gestão ativa, ela tem por objetivo trazer segurança, né? Então, você tá, no caso de crédito, tá lá fazendo monitoramento em cima, avaliando garantia, para que você não tenha perda. Olhou, um ativo tá com liquidez, você quer sair, pode ter algum tipo de fechamento de taxa, a gente querer sair do ativo, tal. Não é muito o objetivo nosso, a gente carrega a maioria dos CRAs até o vencimento, mas assim, a gente pode gerar alfa dessa maneira, né? Mas assim, a gente acha que a gestão ela é essencial, né? Essa gestão ativa com profundo conhecimento. Eu não acredito no generalista, sendo bem sincero. Assim, eu acho que a especificidade traz conhecimento, e dificilmente um generalista consegue performar mais do que o especialista em qualquer setor. No longo não tô prazo, falando pelo menos. de setor em específico aqui. Tô falando que no longo prazo, o especialista tende a estar mais por dentro do mercado, entender melhor as oportunidades, saber melhor o momento para sair e entrar num ativo. Acho que tende a ganhar mais dinheiro pro investidor. Então, a gente acredita muito na gestão ativa especializada para gerar alfa pro nosso cotista, tá? Oh, maravilha. E aí eu acho que para finalizar com chave de ouro, quais dicas você daria para o investidor que está iniciando em fundo imobiliário? Bom, eu acho que ele deveria olhar bem a performance passada. Performance passada não é garantia de performance futura, mas diz muito sobre como a gestão consegue gerar alfa e interfere nos resultados disponibilizados para o cotista. Então, acho que olhar qual é o histórico desse negócio faz bastante diferença. Entender a tese que ele está investindo. Porque muita gente investe sem saber exatamente no que está investindo. Investe lá no fundo da Risa de Terras Agrícolas. Mas ele entendeu se é seu leaseback, se é vai to lease, se é ideia, como é que é a estratégia? Às vezes ele se frustra, porque fala, dividendo, ou não teve dividendo, mas seria um fundo só de land equity, não é para ter dividendo mesmo, né? Exato. Então, assim, muita gente investiu em fundo de infra e se frustrou por alguns momentos sem dividendos nos fundos, mas era um investimento que estava ali se maturando. Hoje é um dos fundos que mais performam. Tem um tanto de fundo que tem essa situação, né? Sim. Então, assim, entender bem a tese que ele está para adequar o tipo de investimento que ele quer. Ele quer um investimento mais de renda, então ele tem que alocar num tipo de ativo. Ele quer um investimento que, tem um pouco de renda e um pouco de ganho de capital, então é outro ativo, né? Então, assim, entender melhor, tá bem assessorado, né? Precisa estar bem assessorado, porque assim, geralmente o investidor às vezes não tem tempo, né? Então, assim, mas ele precisa deixar claro pro assessor dele qual é o tipo de fundo que ele quer e qual o tipo de risco que ele quer correr. Não, eu quero risco baixo de renda. Então, assim, não me vem com ganho de capital, não me vem com fundo high yield, né? É bem claro. Assim. Então, assim, quem tá começando precisa entender que tudo tem risco. Tudo. Não existe ativo e não existe retorno sem risco. Então, qual o nível de risco? Deixar claro, estudar minimamente e entender o que você está alocando, procurar se informar melhor, né, dentro das estratégias, para que possa ter uma alocação segura e, ao mesmo tempo, rentável para o que ele deseja fazer com o dinheiro dele. Né? Eu acho que disse tudo, né? Gestão, assessoria, enfim, coisas que a gente sempre bateu aqui, né? Eu acho que de qualquer forma, são ativos aí bem interessantes que a gente tem no mercado. Obviamente, como qualquer lugar, tem coisa boa e tem coisa ruim.
né? Tem gente que faz um bom trabalho, tem gente que faz um mau trabalho, isso para investimentos, na medicina, no agro, acho que, né, no geral sempre vai ter ali a fruta boa e a fruta podre, né? Mas de qualquer forma, Paulão, agradecer muito aí o seu tempo, a presença. Acho que o pessoal que tá aí em casa também, com certeza teve uma aula aí de agro para entender como que funciona o fundo, como que tá o setor hoje. Acho que um setor que tá muito em alta, né? Assim, dado pelas captações expressivas do ano passado e agora também tanta notícia negativa que veio, mas é sempre bom saber que tem um pessoal que tem feito aí um trabalho bem sério, um bom trabalho, até parabenizar você e aí toda a sua equipe, e saber também que tá tudo bem dentro dos fundos, né? Acho que isso dá bastante tranquilidade aí pro investidor poder comprar e olha, pessoal, sinceramente, não é puxando o saco aqui não, mas o Terrax e o Rizag estão nos preços agora que é promoção, hein? É isso aí. Se não comprar agora, não vai comprar depois. É isso aí, João. Não, obrigado. Aí, a gente está sempre disponível aí para passar informação para o investidor, para todo mundo que tiver interessado. É isso, não tem muito mais o que falar, não. Bom, obrigado, Paulão. Obrigado, pessoal. Obrigado. E a gente se vê no próximo episódio.